Queridos, voltamos felizes. Fala, pergunta. Nome do senhor? Amauri. Fala, doutor Amauri. No princípio da juridicidade, o senhor mencionou vícios sociais, mas pelo menos eu não ouvi isso. O doutor Amauri fez uma pergunta linda, maravilhosa. Que porra é o vício social? Aí você vai ter que colocar 3 vícios sociais que o tabelião tem que fazer a análise. E o registrador tem que fazer essa análise? Lógico que não. O registrador está numa boa. Na serventia. Sabe? Está no computador lá, navegando lá na internet. Para onde que ele vai viajar? O tabelião não, está preocupado. Se der merda agora, eu não vou viajar. E os vícios sociais são, primeiro, simulação. Difícil de pegar isso. Difícil do tabelião analisar isso. Simulação é um negócio muito complicado. No entanto, a fraude contra credores é obrigação do tabelião analisar. E nenhum tabelião analisa. Ai, que coisa linda. Eu adoro quando eu pego lá uma minuta de escritura, né? Aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como é irresponsável. Todo dia de manhã eu acordo, ajoelho na cama, primeiro o pé direito, né, quando sai da cama, e rezo. Tomara que hoje ingresse lá no escritório um problema decorrente de uma escritura que o tabelião não analisou a fraude contra credores para eu poder fritá-lo. É engraçado isso. Alguns tabeliões acham que eu sou muito ácido. Aí eu sempre falo o seguinte com os alunos. Falo assim, eu participo disso para que vocês tenham sucesso no concurso. O problema não é passar no concurso. O problema é o dia a dia do cartório. O problema é você ter a coragem de todo dia para o cartório enfrentar uma barra desgraçada que é. A fraude contra credores, como é que ela é analisada pelo tabelião? E vocês vão colocar na peça. E vocês vão declarar isso na peça. Orientando-se o usuário interessado na escritura, o adquirente tem ciência da inexistência de fraude contra credores. Ou suposta ciência, né? Que às vezes... Mas vocês entenderam, né? O que tem que declarar. Que o interessado sabe que você orientou ele sobre a potencialidade de uma anulabilidade decorrente da fraude contra credores. E o que acontece, como é que analisa a fraude contra credores. Vou perguntar de novo. Como é que vocês vão demonstrar na prova que não há fraude contra credores? Fraude à execução do 792 do CPC são as certidões. Fraude contra credores. Se eu tivesse aquela arma de choque, sabe aquela que você... Ou você atira, ou você enfia na pessoa. A fraude contra credores, a gente tem que lembrar. Quais são os elementos da fraude? Eu não quero a decoreba. Eu quero quais são os elementos que você tem que analisar e pontuar na peça. A decoreba fica lá para outra esfera. A decoreba é boa da teoria, é excelente. Mas qual é? A má-fé, e esse ponto é importante, e a alienação patrimonial. Vamos lembrar que a alienação patrimonial de natureza gratuita, em negócios jurídicos gratuitos, ela se presume. A alienação onerosa tem que ser provada. Vamos lembrar que o tabelião de notas não pode permitir atos que gerem litígio. Então, como é que você vai proteger o usuário do serviço numa eventual fraude contra credores?
Na peça vocês vão esclarecer que o interessado adquirente foi orientado em relação aos riscos da fraude contra credores. Desse modo, o alienante apresenta, naquele momento, o rol patrimonial que compatibiliza, que gera a inexistência de insolvência. Então, qual que é o ponto importante? O alienante tem que demonstrar documentalmente a sua solvência. E como é que ele faz isso, doutora? Nome. Marina? Vai, Marina. Vai que é tua! Nome. Vai, doutora Jane. Ajuda a Marina. Se fode junto. Abraça o capeta e vai. Arrolando o patrimônio. Prestem atenção. Num ato notarial de natureza onerosa, vocês vão pegar do alienante uma parte da escritura e vão colocar lá. Das certidões apresentadas pelo alienante. 2 pontos. Entenderam ou não? Isso eu vou mostrar para vocês no esqueleto. O que eu quero que vocês entendam é a ideia. Vocês estão entendendo que eu vou mandar vocês para Marte. O examinador nunca viu isso. E ele vai achar vocês top, vai se apaixonar por todos vocês. Você vai colocar o rol apresentado de documentos do alienante. O alienante declara e apresenta documentos comprobatórios patrimoniais que superam eventuais dívidas. Evidente que essa declaração de eventuais dívidas, se a questão trouxer que o alienante tem dívida, hein? Entenderam ou não? Se não trouxer nada, for uma compra e venda comum, você apresenta. O alienante declara a sua solvência, tendo em vista as certidões apresentadas assim, assado. Mas tem que falar solvência. Na peça você tem que falar solvência. Para quê? Para o examinador entender que a tua preocupação é com a fraude contra credores. Ficou claro, senhor? Aí já está junto a boa-fé ou a fé deles. Ih, lógico. Lógico. Então eu vou dar um exemplo para vocês. As escrituras comuns, elas têm 2, 3 páginas de compra e venda. A minha tinha 10. Mas por quê? Porque eu fazia sempre um arrolamento de certidões. E quando tinha certidões positivas, eu fazia um arrolamento patrimonial do alienante para declarar solvência. Por quê? Eu posso comprar o imóvel tudo fodido. Oh, o cara tem um monte de ações, tem protesto. Pode comprar? Pode, desde que você faça a compatibilidade. Se for insolvente, nega. Se for solvente, senta o pau. Entenderam sim ou não? Eu tive um cliente que ele era de uma indústria farmacêutica. Ele vendeu a indústria farmacêutica, ficou bilionário. O que ele fez com o dinheiro? Ele começou a comprar imóveis de alto padrão para alugar para diretores de empresas multinacionais. Que ele conhecia bastante gente do ramo. Só que o que ele falava para mim? Eu não quero correr riscos. Aí eu falava para ele assim, toda negociação imobiliária no Brasil não tem 100% de segurança. Mas para nós minimizarmos os riscos, aí eu exigia dos alienantes. E eu já tratei com vários advogados top, inclusive um que foi ministro de Estado, ministro da Justiça, falecido, saudoso, ministro maravilhoso, Dr. Márcio Tomás Bastos, que eu tive uma discussão ferrenha com ele, que ele advogava para um, eu advogava para o outro, e eu exigi do cliente dele um arrolamento patrimonial, e ele ficou muito